Chegou o dia de comparar dois tablets muito procurados e bem avaliados, Redmi Pad 2 e Redmi Pad Pro. Vamos testar abertura de aplicativos, ficha técnica, desempenho e o mais importante, avaliar se existe uma diferença muito grande entre eles ou se vale a pena pegar um modelo mais barato. Vamos testar e depois você me fala nos comentários. Mostrando rapidinho a caixa dos dois, esse aqui é o Pro, 33 watts, e esse daqui é o carregador que vem no Pad 2, tá? Pad 2 não chega até 33 watts, se não me engano chega até 19 watts, então aqui ele ganha, tá? Ele tem mais bateria e tem um carregamento mais rápido também. Aspectos físicos, aqui começando com o Redmi Pad 2, é um modelo menor, né? 10,9 polegadas, 11 polegadas praticamente, é um modelo mais compacto, que fica mais tranquilo de você usar, manuseando com as duas mãos, de uma maneira um pouquinho mais leve, e também com uma mão só. Os dois são muito finos, a gente vai mostrar já o Redmi Pad Pro, mas ele é bem fininho também, saída de áudio de um lado, do outro também, entrada para fone de ouvido e USB-C também, igual no Redmi Pad Pro, que é o que está aparecendo aqui para vocês agora, que já é um modelo que você consegue perceber que já é maior do lado da minha mão, você já consegue perceber que até para pegar com uma mão só já fica mais difícil. Então é uma escolha aí. Esse daqui tem 12,1 polegadas. É uma diferença considerável, então você tem que avaliar isso. Pode ser um ponto positivo para você ou negativo, depende do que você está procurando no tablet, tá? Mas realmente é uma diferença bem legal, assim, bem considerável entre os dois para você usar. Também no lado também é saída de áudio, do mesmo jeito que tem no Redmi Pad 2, e também aqui a gente tem o USB-C e também temos ali a entrada para fone de ouvido, se assim você estiver utilizando, tá bom? Os botões, tudo fica muito parecido, a estética deles é muito próxima, como você pode ver, os dois são bem fininhos e a lateral e a traseira deles é muito parecida, para não dizer idêntica. Mostrando aqui primeiro as especificações do Redmi Pad 2. Eu vou colocar uma tabela comparativa para facilitar para vocês, tá? Mas ele vem aqui com a HyperOS, a mesma que vai vir no Redmi Pad 2. Ele tem 8 GB de RAM nessa versão que eu estou testando, junto com o processador Helio G100 Ultra. É um processador mais de entrada, mas aqui a interface como um todo, só para você ter uma noção, a gente está aqui usando o Android 15, tá? Então você não vai perceber uma diferença entre uma interface e a outra, independente do que você estiver utilizando. Ele tem aqui também os aplicativos pop-up. Algumas pessoas dizem que não conseguem aparecer essa função, mas é uma questão mesmo de atualização para o Android 15, tá? Então você comprou o tablet, já deixa o sistema atualizado para garantir as funções novas, igual você está vendo aqui no vídeo, beleza? A mesma coisa acontece também com o Redmi Pad Pro, que ele vem com o Android 14, mas assim que você tira da caixa já tem uma atualização disponível. A diferença aqui é que você tem também um processador mais potente. Aqui a gente tem o Snapdragon 7S Gen 2, que é um processador melhor, além da tela que tem 120 Hz. É uma diferença, sim, que você percebe na fluidez do sistema, na abertura de aplicativos, na navegação. Então, é algo a ser considerado também. Com relação às funções mesmo, é a mesma coisa, assim, na questão de interface. Você não vai perceber uma função específica de um que não tenha na outra com relação à interface em si. Ambos vão receber as próximas atualizações do Android, se eu não me engano, ainda pelo menos mais uma ou duas versões cada um desses tablets. A gente tem os mesmos recursos, a diferença aqui é que você com uma tela maior consegue ter um aproveitamento maior, principalmente quando usar aplicativos como esse aqui de tela dividida. Sobre esse comparativo, a ideia não é fazer um sensacionalismo para dizer será que o Redmi Pad 2 vai ganhar do Redmi Pad Pro? Veja aqui nesse vídeo. Não é o perfil desse canal, porque é uma coisa óbvia, né? Claro que o Redmi Pad Pro vai ganhar esse comparativo, então já estou dando spoiler aqui antes de fazer o teste. Mas a ideia é que você entenda o quão melhor ele vai ser, porque é lógico que ele tem que ser um pouco superior, porque ele está numa faixa de preço acima, ele está numa categoria acima e a Xiaomi fez ele para ser melhor do que o Pad 2. Então a ideia não é aqui dizer qual que vai ganhar, tá? Não faça esse tipo de suspense aqui no canal. A ideia é entender qual dos dois vai te atender melhor e qual a diferença entre os dois a ponto de você decidir Pad 2 ou Pad Pro.
Agora a gente vai para a parte de teste de abertura mesmo, tempo de velocidade para abrir os aplicativos, tá? Não vai ser um teste real de desempenho, porque a gente vai fazer alguns testes mais voltados para o processamento dos aplicativos, como que vai ser mais para frente, mas aqui é o tempo de abertura, é bom que você consegue perceber tempo de agilidade de cada um. Vou deixar aqui na vertical, porque é mais fácil, porque como são dois tablets e são grandes, eu não consigo pegar um ângulo aqui com o meu suporte para deixar os 2 deitados, tá, mas aqui você já consegue ver bem, lado a lado até melhor para você ver o comparativo, beleza? A gente vai abrir alguns aplicativos aqui, não todos, só para a gente poder ver legal como que ele se sai. Então, ó, nenhum deles aqui com nada aberto, ok? Não tem nada aberto. Então a gente vai abrir alguns aplicativos aqui de cara, tá? Vou abrir configurações. Claro, Redmi Pad Pro um pouquinho mais rápido, mas nada também tão absurdo assim. Vamos voltar. Vou escolher aqui agora talvez o Chrome. Vamos ver o Chrome aqui, onde é que tá. No Redmi Pad S2 aqui, ó. Aqui e o Chrome aqui, ok? Um, 2, 3. Ok. Aqui abre um pouquinho antes também. Vamos voltar. Tela inicial. Vou abrir aqui o aplicativo do Google, que tá aqui e aqui, ok? Ele vai abrir numa tela parecida com a outra, mas é um outro app, que aqui é o aplicativo do Google. Um, 2, 3 e aqui novamente, ele chega mais rápido, mas não tão mais rápido assim. Você também vai perceber que a taxa, como aqui, né, existe uma taxa de atualização mais rápida, a animação ela é mais suave aqui numa taxa de 120 contra essa daqui que é uma taxa de atualização de 90 Hz, tá. Seria até maior essa diferença, obviamente, se aqui tivesse uma tela de 120 Hz para uma de 60 Hz, mas aqui, como o Redmi Pad 2 vai até 90, então você sente um pouquinho menos, mas aqui é uma animação muito mais suave, né, muito mais, natural do que na tela de 90, o que é normal de se esperar também. Agora eu vou abrir o aplicativo do Notion, ok, que já é um aplicativo meio pesadinho mesmo para tablet, os 2 estão aqui na dock. Então vamos lá, um, 2, 3 e foi. Vamos ver o tempo. Aqui carregou. Os 2 carregaram em telas diferentes, mas não tinha nenhum dos 2, é só uma questão de configuração, mas para abertura do aplicativo, você vê que de qualquer maneira o Notion em si já é chato de usar um pouco mais em tablet, assim, porque ele não é tão responsivo quanto um aplicativo normal, tá, mas ele abre aqui mais rápido, consideravelmente mais rápido no Redmi Pad Pro. Se você usa muito o Notion, por exemplo, aqui você conseguiria ter uma experiência um pouco mais parecida com o que você já tem, por exemplo, no computador, ok? Vou botar Play Store aqui, ok? Então vamos lá, Play Store. Um, 2, 3. Foi. Novamente aqui. Agora eu vou voltar. A gente vai ver os aplicativos abertos. Então a gente tem aqui e eu vou voltar em alguns, ok? Vou voltar aqui agora no Google. Ok, carregaram bem, sem precisar reiniciar tudo. Vamos abrir no Chrome. Beleza, aqui ele precisou recarregar a página, mas ok, segurou, conseguiu manter um pouco. Aqui não, aqui ele já foi direto de onde a gente estava. Lembrando que aqui os dois têm 8 GB de RAM, ok? A gente está usando os dois com a mesma memória RAM, que ajuda nesse processo, tá bom? Configurações, ok, certinho. E agora, para fechar o Notion, mesma coisa, voltamos para a tela inicial. Com uma quantidade de aplicativos razoável, eu posso dizer que os dois atendem bem, tá? Agora a gente vai partir para o teste de desempenho em alguns aplicativos, tá? Porque aqui é só um teste de velocidade de abertura, então não adianta, tanto faz aqui qual aplicativo que eu vou abrir, porque às vezes pode ser um aplicativo como o CapCut mais pesado, mas o que vai ser mais pesado no CapCut, por exemplo, é o processamento da exportação. Agora eu vou abrir o CapCut. Eu sei que vocês adoram e querem sempre saber como que vai sair o tablet no CapCut, principalmente com vídeos 4K, tá? Então vamos lá, eu vou botar aqui um, tá? É um vídeo que é curto, mas é um vídeo em 4K que eu já botei os arquivos aqui, ó. Então a gente vai ver como ele vai sair. A gente vai fazer a mesma coisa no Redmi Pad Pro. A gente está começando aqui no Pad 2, porque ele já está aqui. Então vamos lá. O vídeo no total está dando 1 minuto, tá? 1 minuto e 16. Ó, vou mostrar aqui.
São vídeos simples que eu fiz aqui no quarto para a gente poder olhar. Ele carrega as miniaturas, mas tu vê que aqui, ó, ele tá. Isso é o Pad 2, tá? Ele já não mostra tanta prévia assim. O que eu quero dizer aqui? Ele vai rodar, ele vai exportar, mas, olha lá, demora um pouquinho mais para carregar as prévias e tal. Eu diria que esse tablet aqui pode engasgar um pouco no desempenho na hora de exportar o arquivo, tá? Se for uma edição simples, só uma coisa de rede social como Instagram, por exemplo, eu acho que vale que dá. Apesar de não fazer muito sentido você gravar um vídeo 4K para botar no Instagram hoje em dia, enfim. Mas eu acho que ele aguenta, tá bom? Agora, se for uma coisa para vídeo de 1 hora, sei lá, 30 minutos, 20 minutos, você pode ter um sufoco aqui. Então vamos lá. Eu vou botar ele aqui e vou cortar de leve, tá? Vou fazer um corte simples aqui, só para não dizer que não editei o vídeo, tá bom? Vou botar uma transição aqui e vou fazer a mesma coisa no Pad Pro. Depois, eu vou botar uma transição aqui de desfocar e vou fazer a mesma coisa lá. Depois a gente vai para a mesa aqui do lado, e aí quando a gente tiver com os arquivos igualzinho eu fiz aqui, vou fazer no Pad Pro, eu vou botar os dois para exportar, tá bom? Então vamos lá. Vou deixar ele aqui e não vou exportar, vou botar na mesa e vou fazer a mesma coisa aqui com o Pad Pro. Vamos lá. Ó, aqui, agora no Pad Pro, você vê que aqui, ó, com ele aberto, as miniaturas já carregam logo de cara, tá vendo? Você já consegue ver a prévia aqui mais rápido do que veria, do que estava vendo, né, no Pad 2, tá vendo? Então vamos lá, vou fazer um corte simples aqui, a mesma coisa, é o mesmo arquivo, ok? Vídeo em 4K. Vou botar aqui agora, nessa saída aqui, uma transição, eu vou colocar a mesma transição. Só para você ter certeza de que eu estou fazendo igual nos dois, tá? Por isso que eu estou mostrando aqui. Então vou botar essa daqui, vou botar outra transição, mais tranquilo. Vou botar essa aqui de aproximar. Ok. Então aqui a gente já está com a configuração feita. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou jogar para 4K e vou jogar para 60 FPS também no Redmi Pad 2, tá bom? Então a gente vai exportar aqui os dois. Um tá dando 1 minuto e 12, o outro tá dando 1 minuto e 15, então tá igual. Beleza? Exportar e exportar. Você vê que aqui o ponto principal é o seguinte: eu apertei 1, 2 segundos mais rápido aqui, mas você vê a diferença da velocidade dos dois, ó. Independente de qual começou primeiro, você vê como que ele já passa mais rápido, ó, a cada 1%, né, do que acontece, por exemplo, no Pad 2, tá? Então, como era de se esperar, aqui você tem um teste mais real do desempenho, para mim até mais real do que o jogo, tá? Que aqui, olha só, um vídeo de 1 minuto e 10, você vai ter uma exportação que no CapCut é chato de fazer, é um pouquinho pesado mesmo, até no computador também demora, é pesado, mas você vê que aqui, ó, você já tem uma diferença mais mais evidente, né? Não vou falar brutal, que é uma palavra forte, mas você já tem uma diferença mais evidente, tá vendo? Enquanto aqui eu vou dizer que a gente vai gastar quase 1 minuto, ou melhor, quase 2 minutos, né? Um pouco mais, mas a gente já está muito perto de chegar no final, enquanto aqui a gente ainda está com 20%. Pronto, já terminamos aqui. Não tem como comparar, né? Aqui você vê a diferença de um tablet Pro, que ainda não é um tablet top de linha, né? É um tablet intermediário para um tablet mais básico, tá? Que tem a proposta dele. Se você usa ou pretende usar um dos tablets para desenhar, claro, recomendo fortemente a caneta original, que é a única que vai funcionar com a rejeição de palma. Ela funciona, que é a Redmi Stylus, que tem link, tem vídeo aqui no canal só falando dela. Então, ela vai funcionar tanto no Redmi Pad 2, quanto também no Redmi Pad Pro com a rejeição de palma, ok? Se você está vendo esse vídeo e tem um Redmi Pad SE, ela não vai funcionar a rejeição de palma. Eu vou testar, vou procurar testar numa loja de shopping para ver se ela vai funcionar no tablet normal, sem a rejeição de palma, mas eu creio que não, tá? Então, ela que vai funcionar nos dois. Eu sinto uma diferença no Redmi Pad Pro na pressão da caneta. Eu acho que ela tem aqui tem uma sensibilidade maior à pressão. O que eu quero dizer é que se você vai usar para desenho, se você vai usar de uma maneira que ter a sensibilidade à pressão e a ângulo é importante para você, o Redmi Pad Pro pode ser mais interessante nesse aspecto. Para anotação normal de estudos, rabiscos e tal, os dois vão atender da mesma maneira, tá? Eu vou fazer aqui primeiro esse rabisco e depois eu vou ter que desconectar para voltar para cá, né? Porque ela é uma caneta Bluetooth, ela não é capacitiva, onde eu posso transitar nos dois.
Então eu vou fazer esse teste aqui e depois eu vou mostrar aqui para vocês no Pad 2, tá? Então eu vou fazer um corte aqui depois. Então eu consigo escrever normal, ó, sem nenhuma pressão, ó. Mas quando eu faço uma força maior, eu já percebo uma diferença muito maior, tá vendo, no traço. Claro que o traço você também pode mudar aqui pelos aplicativos, né? Espessura, sensibilidade e por aí vai, tá? Mas aqui eu vou deixar 20 e 67 na espessura e na sensibilidade. Eu já consigo perceber melhor que se eu deixar ela bem frouxa, ela vai de um jeito, se eu deixar ela com mais força, ela já vai de outro. Então depende, ó, do ângulo, se eu já estou com a ponta virada para baixo, eu consigo uma espessura maior. Então, eu não sou especialista em desenhos e tudo mais, mas para quem vai fazer isso, quem procura para isso, eu sei que existe esse diferencial, né, esse ponto. Para a escrita, ó, ela vai funcionar tão bem quanto qualquer outra, tá? Então, qualquer outra, no caso, então, uma tela ou outra, né? Então, agora eu vou voltar aqui no Redmi Pad 2 para a gente dar uma olhada. Então aqui, a gente está com a mesma sensibilidade, já conectei aqui no Redmi Pad 2, tá tudo igual, espessura, sensibilidade e o tamanho da ponta, ok? Tá tudo igual. Mas aqui no Pad 2 eu sinto uma diferença sutil com relação à sensibilidade, tá? Então eu faço aqui um traço com um pouquinho de força, se eu fizer com um pouquinho menos, eu também percebo a diferença, né, da espessura do traço, há uma diferença aqui, tá vendo? Mas aqui a diferença é maior, entendeu? Então aqui é como se tivesse uma sensibilidade um pouquinho menor na hora de usar o aplicativo, tá? Por exemplo, aqui eu estou usando o My Canva, que é o próprio da Xiaomi. Então, se você vai usar para desenho, além de, claro, né, você tem uma tela muito maior, então você consegue ter uma área de trabalho maior para fazer seus desenhos, seus rascunhos. Então, nesse aspecto aqui, naturalmente, o Pad Pro leva vantagem, tá? O que eu senti a diferença é um pouquinho só na sensibilidade nos dois. Mas, como eu falei, se for uma anotação simples, se for uma coisa normal, os dois vão te entender da mesma maneira, tá? Não tem como falar aqui para você que esse aqui é melhor para você pegar esse daqui, que é o Pro, por causa disso. Falando sobre o preço, né? Agora é um ponto crucial aqui do comparativo, porque não tem como a gente deixar o preço de fora, porque isso faz parte totalmente ali do contexto que você vai ter na hora de comprar. Hoje, na faixa de R$ 1.200, você pega o Pad 2 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Quase todo dia eu boto lá no grupo de ofertas. E o Pad Pro na faixa de R$ 1.700. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, com alguns cupons, você consegue chegar sim nessa faixa de preço. Então, eu diria hoje que a média de diferença de preço entre os dois tablets está na faixa de R$ 400 a R$ 500. Para você que está vendo esse vídeo, pode ser uma diferença muito grande, porque você às vezes pode estar estourando o limite ali do teu orçamento num tablet de 1.200. Ou para você pode ser uma diferença ok, que você consegue ali, numa parcela, por exemplo, segurar essa diferença e ver se realmente vale a pena. Os 2 tablets eu coloco constantemente lá no meu grupo de ofertas dentro dessa faixa de preço que eu coloquei aí, então se você tá vendo esse vídeo e ainda não faz parte do grupo, o link tá aí, então você entra lá que quase todo dia tem oferta ou cupom que eu coloco lá para você poder pegar, tanto o Redmi Pad Pro, Pad 2 e outros produtos também. Mas afinal de contas, Léo, Redmi Pad 2 ou Redmi Pad Pro? Bom, vamos lá, vou dar minha opinião de uma maneira sincera, mas é uma coisa óbvia, claro, a gente não precisa aqui dizer que o Redmi Pad Pro é melhor, porque ele é de fato, a ideia é essa, né, a Xiaomi fez ele dentro dessa categoria. O ponto é a gente sempre contextualizar, tá, galera? Meus vídeos sempre são assim, sempre tento trazer uma opinião básica, dentro de uma perspectiva de usuário normal, porque senão eu vou sempre me limitar a dizer qual é o que ganha, né, qual é o mais potente, qual é o que faz as coisas mais rápido, e não adianta fazer isso, porque o vídeo seria muito mais rápido, você não precisaria pensar. E quando a gente vai comprar alguma coisa, adquirir um produto, a gente tem que ter um contexto e tem que ter clareza. Então o que eu diria aqui para você, tá? Se você é um usuário básico para coisas do dia a dia, simples, que não precisa de uma tarefa um pouco mais complexa uma vez ou outra, e se o orçamento está na faixa de 1.000, R$ 1.200, eu, obviamente, iria de Redmi Pad 2, sem nenhum problema, tá? Ele é um tablet muito competente, você vê que ele se parece com o Redmi Pad Pro em diversos aspectos, mas, claro, tem algumas limitações que fazem com que o Pro se sobressaia, que é normal. Mas ele vai te atender muito bem. Foi um tablet que ficou comigo aqui, eu usei para várias coisas e não tive nenhum tipo de problema que me fez me arrepender da compra ou não querer mais recomendar, por exemplo, um tablet da Xiaomi, absolutamente não. Então ele realmente entrega um resultado bem legal nessa faixa de preço. Mas agora,
Se você, como por exemplo, viu na parte do teste do CapCut, onde teve uma diferença absurdamente grande ali naquele momento especificamente, onde eu vi uma diferença maior entre os 2 tablets, no tempo de processamento para poder fazer a exportação de um arquivo. Se você é esse tipo de usuário que precisa mais exigir do tablet, ou que pretende usar ele dessa maneira em algum momento, o Pro vai fazer muito mais sentido, não só por ele ser melhor, mas porque ele vai entregar um desempenho melhor no longo prazo, porque os aplicativos vão a tendência é de ficarem um pouquinho mais pesados, cada atualização pode exigir um pouquinho mais, então ali você já tem um conjunto que aguenta mais a barra a longo prazo, enquanto o Redmi Pad 2 vai ter mais dificuldade do que ele já tem hoje nesse tipo de tarefa. Eu diria que no mercado nacional, dentro dessa faixa de preço já tem R$ 1.700, são as 2 melhores opções de tablets que a gente pode ter, né. Claro que existem, usuários que gostam mais de um sistema, mais de outro, e aqui o ponto não é esse, mas eu acho que os 2, Redmi Pad 2, depois o Pro, sejam as opções mais equilibradas que você pode achar aqui, neste momento, nessa faixa de preço. Então qualquer um dos 2 vai te atender bem. O que você só tem que fazer é um alinhamento de expectativa, de falar: "Poxa, eu estou pagando R$ 1.200 nesse tablet, eu não posso exigir que ele faça a mesma coisa que um de 2.000. E o tablet de 1.700 eu não posso exigir que ele faça o que o S10 Ultra faz, que custa R$ 5.000. Isso é fundamental. E muitas pessoas na hora de comprar esquecem disso, porque elas acham que só porque comprar um produto ele tem que fazer tudo. E não é assim, galera. Existem categorias de preço, categorias de mercado, que tem que ser levado em conta. Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você ainda não deixou o teu like aí, já faz isso para ajudar o conteúdo a chegar para mais pessoas. E se você não é inscrito, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade para a gente se encontrar no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até mais.